Gente, só um minutinho, tá? Só um minutinho, tá? Estão vendo o slide aí, né? Estão me escutando? Sim. Peraí, gente, o computador tá agarrando aqui um pouquinho. Só um minutinho. Então, aí eu estava falando com vocês, né, que a operação de extração ela pode ser feita em múltiplos estágios, né, e dependendo aí, ela se torna mais econômica quando ela é contínua, tá? Então, a maioria dos extratores operam, né, de forma contínua, com estágios de contato sucessivos, tá? Um estágio de equilíbrio é um estágio teórico, é um dispositivo que realiza o contato íntimo entre as duas fases líquidas até que as concentrações do equilíbrio sejam atingidas. Então, as duas fases são separadas em camadas diferentes devido à diferença de densidade. Então, Jéssica, justamente isso que acontece. Então, a extração ela vai ocorrer até atingir ali um estado de equilíbrio, né, entre essas fases. E assim que atinge esse estado de equilíbrio, que esse estado de equilíbrio é determinado ali pelo diagrama, né, de ternário, né, de substâncias. E quando eles atingem o equilíbrio, essas, né, elas vão ser separadas como, né? Então, vai extraindo até atingir o equilíbrio. Aí vai estagnar, então parou de extrair. Então, aí depois você consegue separar essas fases através das diferentes densidades, que justamente a decantação que eu falei com você, tá? Então, aqui, então a extração, ela pode ser uma operação de separação ou purificação. Como eu tinha comentado com a Jéssica, você pode estar passando para purificar uma determinada mistura inicial, ou você pode estar passando um solvente extrator para pegar uma substância que você queira extrair, tá? Então, você vai precisar do uso de solvente para extrair determinado soluto e a mistura líquida ou composto sólido, tá? Então, aí no caso, quando a gente tem um composto sólido, a gente chama de extração sólido líquido. Quando a gente tem líquida, né, tudo líquido, a gente chama de extração líquida líquida, tá?
líquido-líquido. Então, a extração líquido-líquido, quando que ela é utilizada? Em destilação, quando a evaporação são inviáveis, que a gente já comentou, quando as volatilidades são relativamente parecidas, quando se pretende purificar determinado composto e a mistura líquida é isenta de impurezas. Componentes de uma mistura líquida, eles são separados mediante contato com outro líquido, que a gente também já falou. Então, o princípio, gente, é a afinidade química entre os componentes, mas realmente a diferença de solubilidade em solventes distintos, foi o que eu falei com vocês. O soluto ele tem mais afinidade com o solvente extrator do que o solvente inicial, tá? Ideal componente a ser extraído solúvel no solvente e os demais insolúveis, tá? Então, o solvente extrator, né, ele consegue solubilizar, né, o soluto, mas o outro solvente inicial ele não consegue. Então, deixa eu só voltar lá naquele exemplo que eu dei aqui. Então, esse solvente extrator, ele consegue solubilizar só o soluto do café. Ele não consegue solubilizar a água, tá? Não é à toa que a gente vai formar aí duas fases. O solvente extrator, ele só pode solubilizar um dos dois, que no caso vai ter que ser o soluto. Então, esse solvente extrator, ele não pode ser, né? Ele não pode, né, assim, ter afinidade química ali com a água, ou se tiver, né, ela tem que ser bem pouca, né, quase nenhuma, e ter mais afinidade com o soluto do café. Então, esse é o princípio também. Esse solvente extrator, ele tem que solubilizar o soluto. Ele não pode solubilizar o solvente úmido, senão não ia adiantar de nada. Acontece que o processo ele não é 100% eficiente, então acaba, assim, alguma parte do solvente 1 entrando aqui também no extrato, mas isso teria que ser ali em menor quantidade, tá? O ideal é o componente ser extraído solúvel no solvente e demais insolúveis, foi o que eu falei com vocês. Então, a transferência de massa, né? Então, ocorre a transferência de massa e, posteriormente, a separação das fases. Então, aqui seria, né, o equipamento de extração, uma coluna de extração, tá? Então, os componentes de mistura líquida, separados mediante contato com outro líquido. Então, o princípio é a diferença da solubilidade em solventes distintos. Isso aqui está repetindo lá atrás, né? Então, seria isso aqui, gente, basicamente, né? A gente tem a nossa coluna aqui. Então, aqui entraria a alimentação. E aqui por cima, né? Aqui por baixo entraria o solvente, né? Então, o solvente, à medida que ele vai subindo, né? Ele vai extraindo o componente desejado, que é o soluto. Então, aqui na parte de cima, a gente retira o nosso extrato, tá? Agora, a nossa alimentação, à medida que ela vai descendo, o solvente extrator, ele vai retirando o componente desejado, então chega aqui embaixo o resíduo, né, que a gente pode chamar também de refinado ou rafinado, tá? Então, características do processo. Equipamentos utilizados para transferência de massa. O soluto, ele vai para qual fase? Para a fase do extrato, tá? O contato entre a mistura líquida inicial e o solvente deve ser feito. Então, aí, né, ter a agitação e promover a decantação, tá vendo? Então, a decantação, no final, né, ela é essencial para poder fazer a separação do extrato e do refinado. Então, infelizmente, aqui, a gente tem que fazer, na destilação, a gente pega e faz, mas se a gente for fazer uma extração, a gente vai conseguir fazer a extração. Mas a gente vai ter que usar outro processo, né, de separação, que seria a decantação, para poder separar. Então, necessariamente, a gente teria que fazer a decantação para separar o extrato do refinado, como eu falei com vocês. Então, novamente aqui, vamos ver aqui essa figura. Bom, aqui a gente tem a nossa alimentação, que tem, né, o soluto mais o solvente inicial.
E aqui a gente adiciona o nosso solvente extrator. Então, eles se misturam, né? E aqui, né, a gente tem uma válvula. E aqui a gente consegue fazer, aqui tem um decantador, e a gente consegue fazer a separação do extrato, né, e do refinado. Lembrando que aqui o extrato, tá vendo? Ele foi mais leve, ele saiu por cima, ele é menos denso, e o resíduo ele foi mais denso, tá? Sempre lembrando para vocês que isso aí pode mudar, dependendo das características dos compostos que a gente está trabalhando. Aqui seria um equipamento, tá vendo, de extrator. Então, Jéssica, que a nível industrial, né, seria, a gente teria que usar um decantador aqui para poder fazer a separação, tá? Então, aqui seria um exemplo de um extrator, tá? Ô, Sabrina, se você usar só a destilação, você não consegue extrair, não, né? Então, isso que eu estava falando aqui, você pode fazer a destilação ou pode fazer a extração. Então, o que foi aconselhado ali, quando puder fazer a destilação, faça. Por quê? Às vezes, quando a gente tem substâncias que têm pontos de ebulição próximos, a gente não consegue usar a destilação. Então, a destilação você consegue fazer? Consegue. Só que aí na destilação, o princípio de funcionamento é a diferença de volatilidade. Por exemplo, você tem dois componentes, não é? Vamos supor uma mistura binária. Na destilação, vamos supor que você tenha... gente, vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Vamos supor que você tenha água e álcool. Você vai fazer destilação? Vai. Aí, como que é o princípio de funcionamento? Através da volatilidade. O álcool evapora mais rápido do que a água, tá? Então, vai ocorrer, o álcool vai mudar para a fase vapor e a água não, né? A água, né, no caso aí, ela teria uma diferença de temperatura. Então, quando você faz a destilação, você consegue separar, porque você vai recolher o álcool, não vai? O álcool ele vai evaporar primeiro e você vai recolher ele enquanto a água, né, fica. É lógico que a gente sabe que um pouco de água também vai junto, porque quando a gente fazia a coluna de destilação, a gente sabe lá que no destilado sai um pouquinho do outro componente, não é? Não tinha benzeno e tolueno? Então sempre sai um pouquinho do outro componente, mas vamos supor que no processo. Então o álcool vai ser todo evaporado, né? É lógico que a destilação ela não é 100% também, então o álcool ele vai ser todo 100% evaporado. Então o álcool ele sai em vapor. Você consegue recolher ele vapor. Você separou ele da água? Separou. Tá? Você conseguiu usar, fazer a separação. Embora você saiba que essa separação não ocorre com 100% de eficiência. Tá? Então, o princípio aqui de funcionamento da destilação é justamente a diferença de volatilidade, diferença, né, o que gera uma diferença de temperatura de ebulição. E a separação, ela acontece através de mudança de fase. Então, acaba tendo mudança de fase, de líquido para vapor, né? Agora, na extração, quando que você usa a extração? Quando não é possível fazer a destilação. Então, a gente tem algumas misturas que a gente chama ela de misturas eótricas. Então, ela é quando o ponto de ebulição lá, ela coincide. Então, o ponto de ebulição dessas duas substâncias, elas são muito próximas, eu não consigo, porque na hora que você coloca para ferver, as duas vai ferver praticamente juntas, então você não consegue destilar. Então, aí você pode usar uma alternativa, usar a extração, quando você tem uma mistura binária, líquida. Então, ao invés de você fazer a destilação, nesse caso, você usa a extração. Só que aí na extração, você não vai promover mudança de fase de ninguém. Você não vai pegar uma substância, numa corrente que inicialmente estava líquida e virar vapor. Então, aqui vai ser tudo líquido, entendeu? A destilação, não. Você, né, promove uma mudança de fase que vai gerar para você um equilíbrio líquido-vapor, né? E aí você vai conseguir separar, tá? Agora, aqui o equilíbrio é o equilíbrio tudo líquido, o equilíbrio líquido-líquido. Aí você Entendi, não... beleza. Aí, na destilação, com Jéssica também, não é necessário você usar um terceiro componente, que aqui, no caso, é necessário você usar o solvente extrator.
Na destilação, você consegue separar os dois componentes através da diferença de temperatura, um mudando de fase. Aqui não, aqui você tem que usar um terceiro componente, tá vendo? Um terceiro componente para poder separar. Uhum. Aqui, tá vendo? Ó? Aí, a primeira coisa que uso, quando a destilação não é viável, mistura que contém um azeótropo. Então, eu já falei para vocês o que era o azeótropo. São substâncias, quando você tem uma mistura de substâncias que tem temperaturas de ebulições próximas, tá? Então, mistura de duas ou mais substâncias com certas composições, com ponto de ebulição constante e fixo, como se fosse uma substância pura, não podendo ser separado no processo de destilação simples. Então, resumindo, quando você tem substâncias com volatilidades próximas, que tem um ponto de ebulição constante e fixo, como se fosse uma substância pura, você não consegue separar, porque aí acaba você evaporando os dois compostos e não consegue fazer nenhuma separação. Agora, também, quando a destilação não é viável, quando você tem sensibilidade do soluto à temperatura. Então, se você está trabalhando com soluto que é mais melindroso, não aceita muito aumento de temperatura, então você usa a extração. Outro exemplo também seria quando você tem misturas com baixas concentrações de soluto. Então, por exemplo, às vezes a quantidade de soluto ela é tão pequena que às vezes não compensa você fazer uma destilação também. Você pode estar fazendo uma extração. Aí as vantagens e as desvantagens da gente estar usando a extração. Vantagem. Quando o processo de destilação e evaporação tornam-se inaplicáveis, que aí eu já falei com vocês, a destilação ela se torna inaplicável, justamente por todos esses motivos que eu já falei anteriormente, tá? Qual que é a vantagem de você estar usando a extração? Né? Então, quando a destilação ela é inviável, inaplicável. Aqui é uma vantagem da extração, seria que possui maior flexibilidade das condições operacionais, né? Porque ali na destilação você tem uma temperatura e que você tem que trabalhar na pressão, né? E porque você tem que estar fazendo a vaporização de um componente, né? Então aqui tem uma flexibilização das condições operacionais e tem um menor custo energético, dependendo, né, também. Se você tiver que fazer isso muitas vezes, aí já, né, já gera acarreta um custo maior. Agora, quais são as desvantagens de você estar fazendo uma extração, tá? Problemas de separação de fase extrato da fase refinada. Aí é o problema que eu falei com vocês. Quando você usa o extrator, os dois vão estar lá juntos, o extrato e o refinado. Então, pode ser que você tenha problemas para separar eles aí. Então, pode ser uma desvantagem, tá? Necessidade de um novo processo de separação para a fase extrato. Aí, novamente, né, você tem que usar um novo processo de separação para poder conseguir obter seus produtos, né, o seu extrato, porque ele vai estar misturado com o refinado, tá? E recuperação do solvente por destilação. Então, às vezes, por exemplo, aqui, deixa eu voltar lá. Aí aqui você teve seu extrato. E você quer fazer recuperação, vamos supor que você está num... Você tem que fazer um reciclo aqui, você tem que aproveitar esse solvente extrator. Aí você destila o seu extrato justamente para você obter novamente seu solvente extrator, tá? Pode ser que tenha essa parte também, tá? Para você ter somente só o soluto. Aí você teria que aplicar uma destilação aqui para você obter novamente esse solvente extrator aqui, ó. Vai ser reutilizado aqui. Bom, agora, quando a gente vai falar em relação
ao solvente. Como é que a gente faria a escolha daquele solvente extrator? Então, a escolha do solvente extrator ela tem que ser estudada, né? Então, qual que seria os critérios de escolha do solvente? Primeiro, teria que ter uma grande afinidade para o soluto, isso nós vimos, né? No caso do solvente extrator, ele tem que ter maior afinidade, né, do que aquele solvente inicial. Totalmente immiscível com o diluente da alimentação. Então, assim, foi aquilo que eu falei com vocês. Então, esse solvente extrator, ele só vai poder solubilizar um dos componentes que está entrando na alimentação, e esse componente tem que ser o soluto. Então, ele não pode ser miscível, né? Ou seja, não pode se misturar com aquele solvente inicial, que na prática não é atingível, foi o que eu falei com vocês, que sempre acaba indo um pouquinho, extraindo um pouquinho do outro, né? Ela pode ser realizada em laboratório, e depende de características da mistura inicial do solvente. Então, o solvente, olha só, ele tem que ter seletividade, então, ou seja, ele tem que ser seletivo, ele tem que ir, né, realmente ter afinidade química pelo soluto. A miscibilidade em questão de ser miscível ou não, né, se misturar ou não. Então, ele tem que ser miscível ao soluto, mas immiscível ao solvente. A questão de densidade, então a gente precisa olhar a densidade também, porque a gente sabe que lá no final a gente vai precisar separar isso por uma decantação, tá? Ele também tem que ter uma facilidade de recuperação, como eu falei com vocês lá no final, quando você tem seu extrato. Esse solvente, muitas das vezes, às vezes, tem que ser recuperado, então você tem que estar utilizando outro processo para recuperar esse solvente. A viscosidade vai interferir bastante, já que a gente está trabalhando com né, um fluxo, né, que tem que remover. A reatividade, toxicidade e custo, né? Então, é baixa a reatividade, né? Toxicidade também baixa e baixo o custo, né? Não adianta a gente trabalhar com solvente muito caro. Seletividade. Então, a seletividade é a afinidade para o soluto B e não para o diluente A. Então, se você está com uma alimentação inicial, soluto B e diluente A, ele tem que ser seletivo, ele tem que gostar, né? Gostar do soluto B e não do diluente A. A miscibilidade, né? Ele tem que ser immiscível ao diluente, que no caso a gente chama do solvente inicial, o diluente, e facilitar a separação das fases lá no final, na decantação. A densidade. Então, ele tem que ter diferente densidade do diluente A, justamente porque o diluente A vai formar o refinado, o seu solvente extrator vai formar o seu extrato. Então, no final, eles têm que ter diferentes densidades, porque a gente vai formar duas fases. Quanto maior a diferença de densidade entre o solvente C e o diluente A, mais fácil a separação de fases, tá? Facilidade de recuperação. Então, o solvente C é recuperado para reutilização, que eu falei com vocês que a gente pode estar usando a destilação para poder recuperar o solvente. Soluto B com grau de pureza mais elevado, né? Então, se a gente consegue fazer essa recuperação, o soluto, né, vai possuir um grau de pureza mais elevado. Então, essa recuperação ela pode ser feita por destilação, tá? Considerar também os seguintes parâmetros relativos ao solvente. Volatilidade relativa entre solvente e soluto, então, ou seja, quando aí no final, quando a gente tem o nosso extrato, né, o solvente e o soluto eles têm que ter uma volatilidade relativa ideal para poder separar por destilação, quando a gente tem que recuperar o solvente. Temperatura de ebulição do solvente, né, tão baixa quanto possível, para minimizar custos energéticos da destilação. Então, se a gente tiver que recuperar esse solvente extrator, é ideal que a temperatura de ebulição do solvente seja baixa, para a gente não ter que ficar aquecendo, gastando dinheiro com essa recuperação. E não deve a formação azotrópica com soluto, é lógico, que se o solvente extrator que você vai recuperar no final, ele formar uma mistura azotrópica com o seu soluto, não adianta nada, você vai cair no mesmo caso, né? Se você tiver que recuperar ele,
e no final essa recuperação gerar uma mistura azeotrópica, não é bom, né? Outras... Ai, gente, peraí. Tá demorando um pouquinho aqui. Outras propriedades, né? Baixa viscosidade, para facilitar a mistura da solução com solvente. Não reativo, não pode reagir com diluente. Não ser tóxico e baixo custo, foi o que a gente já tinha falado. Agora, alguns exemplos de aplicação, olha só. Recuperação do ácido acético em efluentes aquosos. Então, você tem um efluente que tem aquoso, né, que tem ácido acético. Então, se você passar um determinado solvente, extrator, você consegue recuperar esse ácido acético aí. Produção de essências para a fabricação de perfumes ou aditivos alimentares. Então, aí, por exemplo, a gente tem essa essência misturada aí, a gente pode, né, tá extraindo essa essência para a fase que a gente deseja, tá? Produção de piridina para fins farmacêuticos, extração de essências de óleo, tá? Então, você tem o óleo, por exemplo. Então, você coloca em contato esse óleo com o solvente extrator. Então, ele vai extrair esse componente do óleo, né, para a fase do extrato. Aqui, aí, gente, só para terminar aqui, a gente vai ter os modos operacionais, duas classificações. Então, pode ser cocorrente, contracorrente ou corrente cruzada. Cocorrente seria paralelo, tá? Então, cocorrente, as duas correntes entrando no extrator no mesmo sentido. Contracorrente, no sentido assim, um para lá, um para cá. E corrente cruzada, um entrando assim na vertical, o outro entrando na horizontal, tá? Então, o número de etapas pode ser em estágio único ou em múltiplos estágios, tá? Então, a escolha, né? Para eu poder escolher isso aqui tudo, depende da característica da mistura inicial e afinidade do soluto com o solvente extrator. Então, essa aqui, né, a gente tem a alimentação, né? O extrato, o solvente entrando aqui, o extrato. Vocês podem ver que as duas correntes, tanto a de alimentação e de solvente, elas têm o mesmo sentido. Então, a gente fala que é concorrente, ou então paralelo, né? Aqui, no caso, quando a gente tem a operação em cocorrente, ela é utilizada quando o soluto tem boa afinidade com o solvente extrator. E é necessário pouco tempo de contato. Então, eles entram aqui na mesma corrente, tá? Agora, a operação em contracorrente. Então, em contracorrente, né, a alimentação entra no sentido, tá vendo aqui? E o solvente entra no outro. Então, é contracorrente. Então, aqui a gente vê que aqui é um múltiplo estágio, né? Estágio 1 e estágio 2. Né? Então, mais estágios agregados. Então, arranjos eficientes. A alimentação entra em contato com várias vezes com o solvente extrator. O solvente extrator puro introduzido em uma das extremidades. Entra em contato com o penúltimo refinado. Utilizado para maiores tempos de contato no soluto solvente extrator. O aumento do tempo de contato favorece a transferência de massa. Sistemas de múltiplos estágios, produto com elevada concentração. Né? Quando a gente quer obter um produto com elevada concentração, a gente coloca em múltiplos estágios. Tá? Agora, a operação de corrente cruzada seria isso aqui, por exemplo. A alimentação entra nesse sentido horizontal e o solvente, ele entra no sentido vertical, tá vendo? Então, cruzada, né? Assim. Contracorrente, assim, né? E cocorrente, os dois no mesmo sentido, tá? Então, a operação em corrente cruzada é também denominada extração por contato múltiplo com o solvente. Então, o solvente puro, ele tem contato continuamente com a alimentação. Então, a alimentação vai entrando, né? A alimentação, ela vai entrando e o solvente vai passar, tá? O solvente puro tem contato continuamente com a alimentação, no qual o soluto é
progressivamente removido. O refinado é altamente purificado. Então, o extrato é rico em solúvel. Então, aqui é uma desvantagem, seria o uso excessivo de solvente, tá? Então, tem um maior custo quando a gente faz esse tipo de corrente aqui, tá? Aí, gente, o balanço de março, balanço global, eu vou deixar para sexta-feira, tá? Aí, hoje a gente fica com essa parte teórica. Então, boa noite. Ótimo final de semana. Aí, Boa noite, gente. nós nos vemos na sexta-feira. Boa No noite. Natal? Achei que era no Natal. Achei que a gente ia ver só no Natal. Ah, não, o Natal ainda tá próximo, mas não tão próximo. Ô, Sabrina, Oi. a última etapa é secagem e essa matéria de hoje? Absorção, secagem. Ah, tem absorção. É, E como que vai ser o exercício? A gente mandou um hoje, os 10 pontos. Então, os 10 pontos, estou pensando em dar uma lista, mais essas atividades que eu estou mandando vocês entregarem. Aí vai depender de quantas atividades que a gente entregou no final. Talvez você ache que distração também, vou marcar alguma coisa que vocês vão entregarem. E uma lista para vocês entregarem antes da prova. Né? No dia da prova. Tá? Aí vai ser dividido entre isso daí. Tá. Tá? Aí Mas se você conseguir mandar antes, porque assim eu acho que fica muito puxado ter que entregar a prova e mais uma lista, entendeu? Porque sua prova geralmente cai dia de semana. Tá, não, aí eu tô pensando aqui se eu for fazer realmente essa lista, se eu vou pedir só para vocês entregar os exercícios. Eu tô pensando aqui. Eu prefiro entregar só os exercícios. Tá bom. Então tá bom. Aí, gente, Boa aí noite, depois tá? a gente vê. Então tá. Eu vou pensar aqui direitinho. Talvez eu vou mandar uma atividade só de extração, uma atividade de extração com absorção. Tá? Então, Então tá, gente. beleza. Falou, então. Tchau. Tchau, viu? Tchau, Tchau. tchau.